Você já ouviu a história do apóstolo João sendo jogado em um caldeirão de óleo fervente e saindo ileso? Pode parecer inacreditável, mas essa narrativa vai muito além de uma simples lenda. É um testemunho vivo da intervenção divina que muitos tentam ignorar. Em um mundo onde a fé é constantemente desafiada, quantas vezes você já se viu duvidando do poder de Deus? Parece absurdo acreditar que alguém poderia sobreviver a algo tão brutal, não é? Mas e se eu te dissesse que esse milagre não só aconteceu, como tem um significado profundo para você hoje? A verdade é que vivemos tempos de tribulação, e as provações que enfrentamos são diferentes, mas a essência permanece a mesma. O mundo quer nos silenciar. João foi condenado por manter sua fé, assim como muitos de nós somos julgados por seguir o caminho certo. A grande questão aqui é: como ele sobreviveu? E mais importante, como esse milagre pode transformar a maneira como você encara seus próprios desafios? Este é o tipo de conhecimento que não se encontra em qualquer lugar, mas você está prestes a descobrir. A perseguição sob Domiciano foi uma das fases mais intensas para os cristãos, especialmente para o apóstolo João. O imperador, em sua ânsia de ser venerado como um deus, não admitia a ideia de que alguém pudesse adorar outra divindade. João, que caminhara com Cristo, nunca hesitou em proclamar a fé verdadeira. Imagine a pressão de uma sociedade que exigia que você negasse tudo o que acreditava. Mas João, como sempre, permaneceu firme, confiando que, assim como Cristo, ele jamais negaria a verdade. O cenário era tenso e carregado de medo, mas João sabia que havia algo maior em jogo. Sua fé era sua fortaleza, algo que Domiciano jamais compreenderia. Esse imperador, sedento por adoração e poder, viu em João uma ameaça, justamente por sua recusa em se curvar diante de qualquer ídolo humano. A perseguição que João enfrentava era uma prova viva de que seguir Cristo significava enfrentar o mundo. Como está escrito em João, capítulo 15, versículos 18 e 19. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes de vocês ele me odiou. A cada novo decreto imperial, a pressão sobre os cristãos aumentava. Para Domiciano, João simbolizava um obstáculo que precisava ser removido. A ideia de um homem que, mesmo diante da morte, continuava proclamando o nome de Cristo era um incômodo insuportável para o imperador. E então, a perseguição se tornou pessoal. João foi arrastado até Roma, acusado de heresia e de liderar uma seita contra o poder do império. Nesse momento, a profecia de Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 9, parecia ressoar nos ouvidos de João. Sereis entregues à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mas o que Domiciano não sabia era que não havia fogo, óleo ou espada capaz de apagar a chama da fé no coração de João. Assim como Daniel enfrentou os leões, João enfrentaria seu julgamento sem temor. Sua fé não era uma simples crença superficial, mas um compromisso profundo que transcendia até mesmo a morte. E é justamente aí que começamos a ver os primeiros sinais de que a história de João seria algo que desafiaria os limites da lógica humana, algo que se conectaria diretamente com a intervenção divina. Levado a Roma para ser julgado, o apóstolo João enfrentou uma das maiores provações de sua vida. Imagine-se sendo arrastado por ruas lotadas, cercado por gritos hostis, apenas por se manter fiel à verdade. Diante das autoridades romanas, João foi acusado de heresia, de incitar rebelião contra o império. Ele sabia que a condenação já estava selada antes mesmo de seu julgamento começar. Entretanto, em seu coração, ele mantinha uma calma inabalável, pois confiava na palavra de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33.
As acusações eram muitas, desde ensinar uma fé que desprezava os deuses romanos, até, incrivelmente, ser tratado como um deus pelos seus seguidores. Diante desses argumentos, João se manteve sereno, consciente de que sua fé não poderia ser destruída por julgamentos humanos. O tribunal romano era uma arena de intimidação, onde os poderosos buscavam não apenas condenar, mas destruir a moral dos acusados. No entanto, assim como Jesus permaneceu em silêncio diante de Pilatos, João sabia que seu destino não estava nas mãos de Domiciano, mas nas de Deus. Naquele tribunal, o objetivo de Roma era claro: eliminar qualquer um que representasse uma ameaça ao culto imperial. Mas João, mesmo encurralado, não vacilou em sua crença. Cada palavra proferida contra ele parecia fortalecer ainda mais sua convicção. É importante lembrar que João não estava apenas defendendo sua vida, ele estava defendendo a fé de todos os cristãos que olhavam para ele como um exemplo vivo de coragem. Em Mateus, capítulo 10, versículo 19, Jesus havia advertido: "Quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque naquele momento vos será concedido o que deveis falar." O veredito final foi inevitável. Condenado à morte, João sabia que este seria o maior teste de sua fé. O julgamento o conduzia a um destino que parecia sombrio, mas que, na verdade, estava apenas preparando o palco para uma revelação ainda maior. O apóstolo estava pronto para enfrentar o desconhecido, confiando plenamente na intervenção divina que, embora silenciosa naquele momento, estava prestes a manifestar-se de forma extraordinária. Algo que o próprio imperador não poderia prever. A condenação de João era clara. Ele deveria ser executado publicamente, como exemplo para os cristãos e qualquer um que ousasse desafiar a autoridade do imperador. No centro do Coliseu, com a multidão ansiosa, o apóstolo foi levado até um imenso caldeirão de óleo fervente. A tensão no ar era palpável. O que estava prestes a acontecer era visto como uma vitória do império sobre a fé cristã. Contudo, João, em silêncio, permaneceu com os olhos fixos em algo além do que os presentes poderiam compreender. Ele sabia que o plano de Deus não seria interrompido por um decreto imperial. Quando João foi jogado no óleo fervente, o que era esperado como um ato de brutalidade transformou-se em um milagre inquestionável. Assim como os 3 jovens hebreus foram lançados na fornalha ardente e não foram consumidos pelo fogo, Daniel capítulo 3, versículo 27, João saiu completamente ileso. A multidão, antes frenética, agora estava atônita. A fúria do óleo não teve efeito algum sobre o corpo do apóstolo. Nenhum cabelo de sua cabeça foi queimado. Era como se uma mão invisível o tivesse protegido. A cena desafiava a razão humana, mas para João era apenas mais uma prova do poder de Deus. A cada segundo que passava, a perplexidade se espalhava pelos rostos de todos no Coliseu. Muitos começaram a se ajoelhar, dando glória ao Deus que tinha preservado João. Um milagre dessa magnitude não poderia ser ignorado. A promessa de Deus de livramento, mencionada em Isaías, capítulo 43, versículo 2, se cumpria diante de seus olhos. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. João era a personificação dessa promessa. Esse episódio não apenas marcou a história cristã, mas também sacudiu as bases do poder romano. O imperador Domiciano, que assistia à cena com um misto de incredulidade e medo, não ousou ordenar uma segunda tentativa contra a vida de João. Ali, diante de todos, ficou claro que a fé em Cristo transcendia as forças terrenas. A missão de João, no entanto, estava longe de terminar. Após o milagre, o apóstolo seria enviado para o seu próximo destino,
onde continuaria a testemunhar sobre a glória de Deus. Quando a multidão no Coliseu testemunhou o apóstolo João emergindo ileso do caldeirão de óleo fervente, o impacto foi imediato. O que deveria ser uma execução pública se transformou em um espetáculo de fé que desafiava qualquer explicação natural. As pessoas que antes assistiam com sede de sangue, agora se ajoelhavam em reverência, reconhecendo que algo divino havia acabado de acontecer diante de seus olhos. Esse momento de silêncio e espanto foi interrompido por um sussurro coletivo de adoração ao Deus que havia acabado de salvar João. A presença de Deus naquele instante foi inegável, assim como aconteceu quando Jesus ressuscitou Lázaro, e muitos creram ao presenciar o milagre. João, capítulo 11, versículo 45. A reação do imperador Domiciano, por outro lado, foi completamente diferente. Ele assistiu a tudo com os olhos arregalados, mas o que sentia não era adoração, era medo. O poder de Roma parecia pequeno diante da força que havia protegido João. Até aquele momento, Domiciano acreditava que o controle sobre a vida e a morte estava em suas mãos, mas ver um homem sair ileso de uma situação tão mortal abalou essa convicção. A mão que antes ordenava execuções agora hesitava. O milagre havia desarmado não apenas o império, mas também a própria vontade do imperador. Domiciano, apesar de todo o poder que exercia, percebeu que estava lidando com algo muito maior. O público que antes torcia pela morte do apóstolo, agora via em João uma figura que transcendia as limitações humanas. Sua fé, inabalável mesmo diante da morte iminente, foi reforçada pela evidente intervenção divina. A glória de Deus, manifestada na sobrevivência de João, ecoava pela arena, transformando corações, assim como o Espírito Santo converteu milhares de almas no dia de Pentecostes. Atos, capítulo 2, versículo 41. Era impossível não ver que João carregava uma missão maior, uma missão que Roma não seria capaz de destruir. Teólogos ao longo dos séculos têm discutido a tradição da sobrevivência milagrosa do apóstolo João, ao ser jogado em um caldeirão de óleo fervente, mesmo que esse relato não esteja presente na Bíblia. Autores como Tertuliano, no segundo século, foram os primeiros a mencioná-lo, sendo ele uma das principais fontes dessa tradição oral cristã. Esse evento é interpretado por muitos teólogos como uma manifestação do poder sobrenatural de Deus, semelhante a outros relatos bíblicos de milagres. Assim como os 3 jovens hebreus sobreviveram à fornalha ardente mencionada em Daniel capítulo 3, versículo 27, João foi preservado pelo mesmo poder divino. Diversos estudiosos cristãos, como São Jerônimo, também mencionam essa história em seus escritos, ressaltando que João foi um dos principais apóstolos que permaneceram fiéis mesmo em tempos de perseguição. A tradição desse milagre reforça a crença teológica de que Deus intervém ativamente na vida daqueles que o servem, protegendo-os em momentos de grandes provações. Um paralelo pode ser feito com a sobrevivência de Daniel na cova dos leões, descrita em Daniel, capítulo 6, versículo 22, onde Deus enviou seu anjo para proteger seu servo fiel. Teologicamente, essa narrativa, ainda que não presente nas Escrituras, carrega uma forte mensagem sobre o caráter protetor de Deus. A Bíblia nos dá vários exemplos em que Deus realizou milagres para proteger seu povo, como a divisão do Mar Vermelho em Êxodo, capítulo 14, versículos 21 a 22, quando ele abriu um caminho de salvação para os israelitas. O mesmo Deus que protegeu o povo de Israel e os apóstolos seria plenamente capaz de realizar algo tão grandioso como salvar João de um caldeirão de óleo fervente. A tradição de João também pode ser vista como uma prova da soberania de Deus sobre a vida e a morte.
Quando Jesus ressuscitou Lázaro, conforme registrado em João capítulo 11, versículos 43 a 44, ele demonstrou seu poder sobre a morte. Esse milagre é um lembrete de que, assim como Cristo venceu a morte, seus seguidores podem experimentar o livramento divino em momentos de adversidade. A fé cristã é fundamentada na ideia de que nada é impossível para Deus. E a história de João Ileso é mais um exemplo desse poder sobrenatural em ação. Portanto, embora esse relato não esteja diretamente nas Escrituras, ele ecoa os milagres e intervenções de Deus mencionados na Bíblia. Exemplos como a ressurreição de Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo 6, e a sobrevivência de Paulo em naufrágios e perseguições, conforme descrito em Atos capítulo 27, continuam a reafirmar a mensagem de que Deus protege e sustenta aqueles que nele confiam. A história de João, portanto, não apenas reflete uma rica tradição cristã, mas também exemplifica a forma como Deus age continuamente ao longo da história. Sem alternativas e totalmente assombrado pelo ocorrido, Domiciano decidiu não fazer uma segunda tentativa contra a vida de João. O milagre foi um divisor de águas e o apóstolo estava além do alcance das forças romanas. Ao invés de uma execução final, João foi banido para um lugar distante, onde o império acreditava que ele não poderia mais causar impacto. Mas mal sabiam que, mesmo exilado, João ainda teria muito a revelar e sua missão estava longe de terminar. Após o milagre no Coliseu, o apóstolo João foi condenado ao exílio na ilha de Patmos, um lugar árido e isolado, usado para prender criminosos perigosos. Para muitos, o exílio seria o fim de qualquer influência ou voz. Mas João, ainda que banido, sabia que sua missão estava longe de ser encerrada. Patmos, distante da agitação do mundo, tornou-se o local onde Deus continuaria a se revelar de forma profunda. Assim como Moisés encontrou a presença divina no deserto, João encontrou em Patmos um lugar de revelações poderosas e inesperadas. Patmos parecia um castigo, mas para João era um retiro espiritual imposto por Deus. Nesse lugar solitário, ele recebeu uma das maiores revelações da história cristã, o Apocalipse. Deus falou com João, mostrando-lhe visões de coisas que estavam por vir, oferecendo não apenas a ele, mas a toda a igreja, uma mensagem de esperança e triunfo. Assim como Ezequiel viu os céus se abrirem enquanto estava cativo na Babilônia. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. João teve seus olhos abertos para o futuro da humanidade. O exílio, que deveria silenciar sua voz, apenas amplificou sua mensagem. A solidão e as condições duras de Patmos não enfraqueceram João. Pelo contrário, fortaleceram seu espírito e sua fé. No silêncio daquela ilha, ele ouviu a voz de Deus como nunca antes. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 9 a 11, ele escreve: Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esse testemunho ecoa até hoje, lembrando-nos de que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus ainda está trabalhando e revelando seu plano. Após a morte de Domiciano, João foi libertado de Patmos e voltou a Éfeso, onde continuou a pregar até sua morte natural. A jornada do apóstolo nos ensina que, embora o mundo tente silenciar aqueles que seguem a Cristo, a mensagem de Deus é mais forte que qualquer prisão, perseguição ou exílio. João, sobrevivente de óleo fervente e prisioneiro em Patmos, nos deixou não apenas um legado de perseverança, mas também uma revelação eterna sobre o que está por vir. Ao longo dessa jornada pela história do apóstolo João, vemos que o poder de Deus se manifesta de maneira extraordinária nas situações mais adversas. João, jogado em óleo fervente e ainda assim preservado, é um símbolo vivo de que a fé verdadeira supera qualquer obstáculo imposto pelo mundo.
O que parecia ser o fim para João, com sua condenação e exílio, se tornou o início de uma nova revelação, onde Deus continuou a falar através dele em Patmos, oferecendo visões de esperança para o futuro da igreja. Essa narrativa nos mostra que as adversidades que enfrentamos, por maiores que pareçam, são oportunidades para a ação divina em nossas vidas. Deus não apenas livrou João da morte, mas usou seu testemunho para inspirar gerações de crentes. E da mesma forma, ele pode transformar os desafios que você enfrenta hoje em momentos de crescimento e revelação. A vida de João nos ensina que quando confiamos plenamente no propósito de Deus, mesmo o que parece destrutivo pode se tornar uma fonte de bênção. A reflexão que fica é: como estamos encarando nossas provações? Será que estamos buscando ver a mão de Deus nas situações mais difíceis? A história de João nos convida a confiar no cuidado divino e a acreditar que mesmo nos momentos de maior escuridão, há um propósito que Deus está desenhando para nós. Ao final, tudo depende da nossa fé e disposição em seguir os caminhos que Ele coloca diante de nós. Que essa história inspire você a acreditar que com Deus tudo é possível e que até o impossível se curva diante da sua vontade. Lembre-se, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 37, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que sua fé se fortaleça e que, assim como João, você possa caminhar com coragem, sabendo que Deus está sempre ao seu lado. Se hoje você experimentou a presença divina ao assistir este vídeo e sente o desejo de ter um encontro transformador com Cristo, dando início a uma nova fase da sua vida, ou se quer renovar seu compromisso por ter se distanciado dos caminhos por algum motivo, ou até mesmo nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor em sua jornada, convido amorosamente você a aceitar Cristo. Deixe seu comentário abaixo expressando: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.